Salve, rapaziada! Acabou que o vídeo ficou muito grande e como eu não queria tirar nada dele, eu decidi dividir em duas partes para ficar mais fácil de vocês assistirem e não ficar um vídeo só muito longo. Então fiquem ligados aí que a segunda parte começa agora. Diretor, para de reclamar que estou dando muito trabalho e solta essa vinheta aí. Bom, agora vamos falar de um assunto que eu sei que está todo mundo esperando. Quais são as recompensas que atualmente eu posso ganhar na Flare? Bom, existem três formas de você atualmente ganhar recompensa na Flare. Primeiro, a delegação de voto para os FTSOs. O segundo, Flare Drop. E o terceiro, Staking. Bom, primeiro vamos falar da delegação de voto para o FTSO. Quem possui Flare pode delegar os seus votos a até 2 provedores de dados por época, que eles chamam de EPOC, que na verdade demora 3,5 dias. Com a delegação do voto, você ganha recompensa baseada na precisão dos provedores que você escolher. Logo, os provedores têm total interesse de fornecer os preços corretos, pois ganham mais delegações de voto e, consequentemente, mais flare. E essas recompensas elas podem ser recolhidas no final de cada época, ou seja, de 3,5 dias em 3,5 dias, você pode coletar as suas recompensas na Flare. Através da sua carteira, você também consegue fazer com que essas recompensas sejam coletadas de forma automática. E uma vez disponível, as recompensas devem ser coletadas em no máximo 90 dias. O caso contrário, elas são queimadas, ou seja, elas são destruídas para sempre. Isso até pode parecer um processo complicado, mas eu vou abrir a nossa carteira e vou mostrar um passo a passo para vocês entenderem como é simples delegar um voto para o FTSO. Mas antes de mostrar como é que você delega o seu voto para o FTSO, eu quero mostrar para vocês uma página que eu acesso a cada 3,5 dias para garantir que o FTSO que eu escolhi está de fato performando bem. Bom, então é essa página que eu visito a cada 3 dias e meio. Vocês podem ver que é um apanhado de informação de todos os FTSOs atualmente prestando serviço para a Flare. Então, aqui vocês podem ver que tem diversas colunas com todo tipo de informação possível sobre cada FTSO. Então, você vai ter aqui a informação de qual época a gente está, quanto tempo até a próxima época, a quantidade de Flare, ou seja, de poder de voto, que está sendo delegada até o momento, mas duas coisas que a gente tem que prestar muita atenção aqui. Primeiro é Reward Rate, ou seja, é a taxa de bonificação que você recebe. Então, você pode ordenar pela mais alta e você também pode ver qual foi a última taxa entregue por esse FTSO. Ou seja, se a gente levar em consideração o primeiro colocado, você vê que atualmente ele está pagando 0,031 a cada 100 flare que você delega. Na última época, ele pagou 0,078 para cada 100 flare. Então, independente do FII, ou seja, da taxa que ele cobra para você delegar para ele continua aqui em primeiro lugar. Se você for comparar com o terceiro colocado, por exemplo, que cobra uma taxa de 16%, que é logicamente menor do que a de 20%, mesmo assim, o que está cobrando 20% está pagando uma taxa ligeiramente maior. Bom, mas aí você pode se perguntar, mas em que momento eu visito esse site para refazer ou não as minhas delegações? Bom, lembra que a gente falou que cada época na Flare é de 3,5 dias? Então, baseado nessa informação, tem uma foto que ilustra isso de uma forma muito fácil. E é essa foto aqui. Então, como vocês podem ver, a época começa às 7 horas da manhã de uma segunda-feira e termina na quinta-feira às 7 horas da noite. E é nesse momento que você pode fazer a retirada das suas recompensas. E aí, na quinta-feira, às 7 horas da manhã, começa uma nova época que vai terminar na segunda-feira às 7 horas da manhã. Mas tem uma coisa muito importante. Dentro da época, tem um período específico onde existe um snapshot, ou seja, uma foto da blockchain, para que ela possa reconhecer quem tem Wflare naquele exato momento. Só que essa foto ela é tirada em momentos randômicos, justamente para evitar que as pessoas só tenham flare naquele momento e depois vendam. Na primeira época, essa foto pode acontecer a partir de quarta-feira, 1 hora da manhã, até o final da época, ou seja, até quinta-feira, 7 horas da noite. E na segunda época, esse snapshot é tirado a partir do sábado, a 1 hora da tarde, até o final da época, na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Ah, então quer dizer que durante esse período aqui e esse período aqui, eu posso não ter Wflare,
que mesmo assim eu vou ser elegível? Sim, o período mais importante são onde os snapshots são tirados. Só que para evitar que você perca, a melhor coisa a fazer é simplesmente deixar as suas Wflare lá e garantir que durante o snapshot você tenha Wflare na sua carteira. Ah, e não esqueça que para receber delegação do FTSO, você tem que ter as suas Wflare, ou seja, o seu poder de voto delegado a um FTSO. E a gente vai ver agora como é que a gente faz isso. Bom, essa aqui é a carteira que a gente criou e eu vou sempre usar ela nas demonstrações dos nossos vídeos. Então, como vocês podem ver aqui, atualmente eu tenho 95 Wflare e eu tenho 5.96 Flare. Por que eu deixo um pouquinho de Flare sem estar wrapped, ou seja, sem estar na versão enrolada? Porque sempre que você faz uma transação na Flare, ela utiliza Flare para custear essa operação. O custo é muito baixo, mas mesmo assim você precisa ter. Então, quando você for transformar de Flare para Wrapped Flare, não esqueça de sempre deixar alguma coisa só para garantir que você não tenha problema. Bom, então vamos ver agora como é que a gente faz para delegar o nosso poder de voto para o FTSO. Então, a gente vai vir aqui e clicar em Wflare, nesses três pontinhos e Delegate. Aqui você já pode ver que você tem todas as informações referentes à delegação de voto. Você pode ver que o nosso poder de voto é 95, que é justamente a quantidade que eu tenho de Wflare. Unallocated, ou seja, que não está alocado 100%, porque a gente não delegou ainda para ninguém, e a gente vai fazer isso agora. Aqui mostra a época que a gente está agora, quanto vai demorar até a próxima época, quanto eu já ganhei nessa época, o meu poder de voto, quanto eu deleguei para o meu último FTSO e quando ocorreu o último snapshot para o FTSO. Então, nesse caso, o último foi no dia 7 de julho, às 10 horas e 19 minutos. Aqui é quando a época que a gente está agora começou e quando ela termina. Aqui tem informações do Flare Drop, que a gente vai falar dele já já, e quanto a gente ganhou no último Flare Drop. Então vamos lá, vocês vão ver agora como é que é simples a gente fazer a delegação de voto. A gente clica em Edit e aqui vai ter para você adicionar a sua delegação. E é só você vir nessa lista e selecionar o FTSO que você quer delegar. Logicamente, você vai entrar lá naquela página, ver o FTSO que você quer delegar e vai voltar aqui e escolher de acordo com a sua preferência. Então aqui, só para mostrar para vocês, eu vou delegar para o FTSO que se chama Bifrost Wallet. Aqui eu digo qual o percentual que eu quero delegar, então eu vou delegar 50% para esse FTSO e eu vou delegar mais 50% para esse outro FTSO. Por que é importante você dividir a sua delegação? Você pode fazer 100% para um FTSO, não tem problema nenhum. Só que se por acaso esse FTSO não performar do jeito que você gostaria que ele performasse, ou se ele não performar baseado na última época, você tem toda a sua Wflare impactada. Se por acaso você dividir entre dois FTSOs, isso pode ser de alguma forma balanceado. Então eu venho aqui em continuar, e aqui é a hora de eu assinar a transação. Ele vai me dizer em qual blockchain eu estou, que é a Flare, e vai me dizer aqui qual é o custo dessa transação. Ou seja, você pode ver que o custo é menor do que 0,01, ou seja, é 0,0279 Flare, um pouco mais de 2 centavos de Flare. Então, eu clico em confirmar, eu vou colocar aqui a minha senha e pronto. Agora você pode ver que em delegações eu tenho 2 de 2, 50% para cada, e agora 100% do que eu tenho de poder de voto está alocado a um FTSO. Tá, mas aí vamos dizer que acabou uma época e agora eu quero resgatar o que eu ganhei de Flare. Então você vai vir aqui nesse segundo botão de ver mais e você vai ver, eu já deleguei há um tempo e deixei aqui justamente para poder mostrar para vocês. Na época 204 eu ganhei 0,071, na época 203 0,1 e na época 202 0,09. Aqui também tem a informação do Flare Drop, que a gente vai falar já já, e você faz o resgate do seu Flare Drop também aqui nessa parte. Uma outra coisa muito interessante que essa carteira deixa você fazer é automatizar o seu resgate. Logicamente, para isso tem um custo, mas eu honestamente acho que vale a pena, justamente para você não ter que ficar vindo aqui na sua carteira a cada 3 dias, simplesmente para apertar um botão e fazer o resgate. Então existe um robô que faz isso para você. E pode ficar tranquilo, não tem nenhuma
nenhuma chance do robô resgatar esse valor para outra carteira. Ele só é autorizado a liberar esse valor para sua própria carteira. Então, se você ativar ele, você vê que ele tem um custo de 40 centavos de Flare toda vez que ele for ativado. Ou seja, para fazer esse resgate, ele vai te cobrar 40 centavos de Flare. E para você assinar essa transação, tem um custo de 0,0164 de Flare. Então, vocês podem ver que a maioria das transações de Flare são muito baratas. Mas por isso que é importante a gente deixar alguma coisa em Flare justamente para poder cobrir esses custos. Então aqui eu vou aprovar, vou colocar novamente a minha senha e pronto. Você pode ver que o autoclaiming, que é justamente resgatar esses benefícios de forma automática, está aqui ativado. Mas como eu acabei de ativar ele, ele ainda não resgatou. Então eu venho aqui em resgatar tudo, assino a transação novamente e pronto. Agora, se a gente voltar aqui na tela, vocês vão ver que eu já não tenho mais nada. E a partir de agora, a cada 3,5 dias, o robô automaticamente busca os benefícios para mim. E como é que eu posso confirmar que de fato eu resgatei os valores? Se você vier aqui na sua carteira, você vai ver que agora os seus rewards são mostrados aqui nessa página. Então lembra que lá no início eu tinha 95, agora eu não tenho mais, tenho 96,87. Então é assim que você delega o seu voto para o FTSO e você resgata também o seu bônus de delegação de voto. Bom, a segunda recompensa que você pode ganhar na Flare são os Flare Drops. Os Flare Drops são distribuições periódicas de Flare para quem tem WFlare na carteira. Diferentemente da delegação de voto para os FTSOs, nesse caso você não precisa delegar o seu voto para ser elegível ao Flare Drop. A única coisa que você precisa ter é WFlare na sua carteira. Lá no início ficou acordado que seriam 36 Flare Drops, totalizando 24,2 bilhões de Flare. Ou seja, por mais que Flare seja uma moeda inflacionária, toda essa inflação volta para quem acredita na blockchain e possui WFlare na carteira. Então, como vocês podem ver por essa foto, esse é o calendário de distribuição dos Flare Drops. Eles começaram lá em março de 2023 e vão terminar em janeiro de 2026. E vocês podem ver que recentemente a gente recebeu mais um Flare Drop. É lógico que quanto mais gente participa do Flare Drop, menor fica a distribuição individual para cada carteira. Para vocês terem uma ideia, o primeiro Flare Drop foi aproximadamente 20% do valor de WFlare que você tinha disponível na época. Já o último foi aproximadamente 3%. Mas lembrando que isso são valores mensais, ou seja, se você multiplicar isso por 12, o percentual que você ganha anualmente é indiscutivelmente maior do que a grande maioria das aplicações que você pode fazer no seu banco. E para isso você não precisa fazer absolutamente nada. Você só precisa ter WFlare na sua carteira. Bom, e a terceira forma de você ganhar recompensa na Flare é com staking. O staking também é muito fácil e incentiva também a participação da comunidade na governança da Flare. Mas a diferença entre staking e delegação de votos é que no staking você tem que deixar a sua Flare presa por pelo menos 15 dias. Após esse período, ela é liberada e você pode resgatar o seu bônus. A gente vai ver agora na nossa carteira como é que a gente vai fazer staking. Mas uma coisa que é importante lembrar é que no staking, diferente da delegação de votos, você faz com Flare ao invés de WFlare e você tem que fazer no mínimo 50 mil Flare. Então existe aí uma barreira para você fazer staking, coisa que quando você faz delegação de votos não existe absolutamente nada. Você pode fazer delegação de votos baseada em 1000 WFlare ou 1 milhão. Então vamos lá, estamos aqui de volta na nossa carteira. Como eu disse, o staking é feito em Flare ao invés de WFlare. Então a gente vai vir em Flare, a gente vai clicar nos 3 pontinhos e a gente vai vir em Staking. Se for a primeira vez que você estiver fazendo isso, ele vai pedir para você habilitar o Staking, de você linkar o seu endereço com o seu endereço de Staking. É só você confirmar, colocar a sua senha e nessa página você consegue fazer o Staking. A gente não vai fazer agora porque eu não tenho 50 mil Flare nessa carteira disponível, mas eu queria mostrar para vocês como é que você chega à parte de fazer o Staking. Bom, a gente está chegando perto do fim do vídeo, mas a gente não pode falar de Flare sem a gente mencionar Songbird. Songbird é a rede canária da Flare, lançada em 2021 e serve como um ambiente de teste onde novos recursos, atualizações e novas funcionalidades são implementadas e rigorosamente testadas em um ambiente real antes de ser lançadas na Flare. A Songbird possui seu próprio sistema de governança e um token nativo, o Songbird, ou seja, é uma blockchain separada da Flare. E vale deixar claro que Songbird
não é uma rede teste. O seu token Songbird tem um valor real, e isso já difere ela de redes de teste, onde os valores são meramente ilustrativos. E por que é importante ter uma rede canária? Geralmente, os ambientes de teste, eles não têm muito apelo para as pessoas testar ou explorar falhas na blockchain. Porque, querendo ou não, se alguém encontrar uma falha e conseguir tirar as moedas sem autorização, elas não têm valor de mercado nenhum. Já uma rede canária, como a Songbird, por exemplo, o seu token tem valor. Ou seja, se por acaso a pessoa conseguir achar uma falha na blockchain e conseguir tirar as criptomoedas sem autorização, ela pode simplesmente ir numa exchange, vender essas moedas e conseguir um dinheiro. Ou seja, numa rede canária, os perigos são reais, mas até agora nada foi encontrado de errado nem na Flare e nem na Songbird. Uma boa comparação nesse caso, e para quem conhece, seria a Kusama para Polkadot. Polkadot é uma blockchain, Kusama também, e a Kusama serve como um ambiente de teste para Polkadot. Como eu disse, a Songbird tem governança própria e é totalmente descentralizada. Ou seja, por mais que ela sirva como um ambiente de teste para Flare, ela não é atrelada à Flare. É uma blockchain completamente separada. E quem possui Songbird pode votar nas propostas de melhorias criadas na blockchain. Da mesma forma que a Flare tem as suas propostas de melhoria, a Songbird também tem suas propostas e quem possui Songbird pode votar nelas. E assim como a Flare, essa votação ela ocorre on-chain, ou seja, na própria blockchain. Quem tinha XRP lá na época do Snapshot também recebeu um airdrop de 15% do valor total de XRP em Songbird, como uma forma de incentivo para as pessoas participarem e conhecerem essa rede canária. A Songbird também possui seu sistema próprio de FTSOs, onde você pode delegar os seus votos e ganhar recompensas baseado na quantidade de Songbird que você tem. Nesse caso, Songbird vira WSGB, ou seja, Wrapped Songbird, e aí você pode delegar o seu voto para os FTSOs. Funciona exatamente da mesma forma que a Flare. A única diferença, como vocês podem ver aí na foto, é que a epoch, ou seja, a época de Songbird, diferentemente da Flare, que são de 3,5 dias, é de 7 dias. Ou seja, você vai delegar isso para o FTSO e após 7 dias você pode buscar as suas recompensas. A Songbird também possui seu próprio Data Connector e vai ser a plataforma inicial para os F-Assets. Sim, mesmo lançado na Songbird, eles vão continuar sendo chamados de F-Assets e não S-Assets, como algumas pessoas especularam no início. Bom, então vocês podem ver que Songbird é um componente essencial da estratégia da Flare, porque proporciona um ambiente seguro e controlado para testes de novas funcionalidades e inovações. Com seu próprio sistema de governança e token próprio, a Songbird não só aumenta a segurança e a confiabilidade de Flare, mas também incentiva a participação da comunidade no desenvolvimento de novas aplicações. Bom, e se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua moral. Não esqueça de deixar o like, curte o vídeo, espalha para aquele seu amigo que é interessado em renda passiva. Se você até agora não conhecia Flare, saiba que ela é uma das poucas blockchains que você pode ganhar mais de um bônus com o mesmo token. E olha, aqui a gente não vai discutir muito preço, mas atualmente a Flare está cerca de 2 centavos de dólar. Então pode ser que você ache interessante investir nessa plataforma para quando o preço subir, você não só aumentar o valor que você tem no seu portfólio, mas também aumentar o valor que você vai receber em delegação de voto, em flare drop e em staking. Como vocês podem ver, tem muita coisa para ser desenvolvida nessa blockchain. A gente vai falar muito mais de Flare. Já já, F-Assets vai estar ativo. Eu tenho certeza que isso vai trazer muita visibilidade para dentro dessa plataforma. Então, por isso que eu queria trazer isso para vocês, enquanto ainda não está no hype. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem ligados no próximo. Tamo junto. Fui!